Bom dia, galera. Tudo bem com vocês, meus amigos? Espero que sim. Bom, nós estamos iniciando mais uma aula de biologia, biologia na veia. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a evolução das populações, ou seja, a especialização, né? Então, evolução de populações e especiação, tá? Da apostila de biologia, tá? Volume 5, página 48. Então, vamos lá. Quando falamos em evolução, sempre levamos em conta todos aqueles conceitos biológicos de estudos que nós temos até hoje, baseado e fundamentado em Darwin e Lamarck, os principais evolucionistas que trouxeram teorias muito importantes para o estudo da evolução até os tempos modernos de hoje, né? Então, quando a gente fala em evolução, né, a gente fala em o quê? Em adaptação, né? Onde um ser vivo, não importa se é uma planta, não importa se é um animal, não importa se é uma bactéria, não importa se é qualquer animal que seja, qualquer ser vivo que seja, qualquer micro-organismo, se é uma planta, se é uma alga, não importa. O importante é que por algum momento de acordo com os tempos geológicos, né, de tempos da existência desses seres até os tempos atuais, eles passaram por várias especiações e para chegar a um processo evolutivo que deu êxito para ele viver no ambiente que ele foi adaptado, ou seja, o ambiente que ele escolheu ou o ambiente que ele se adaptou, né? Porque os animais escolhem os ambientes que eles vão viver, mas eles só vivem naqueles ambientes se eles se adaptar àquele ambiente, né? Isso acontece até aos tempos de hoje, né? Muitos animais migram, muitos animais buscam, muitos animais, devido a vários fenômenos naturais, eles acabam indo para determinadas regiões, determinados locais, tanto terrestres como os aquáticos, marinhos e etc. E ali existe um estímulo ambiental para que ele possa sofrer um processo evolutivo para que ele se adapte àquela região, ou seja, o meio força esses animais a se adaptarem, porque senão eles vão entrar em extinção. Isso não é importante para a natureza. Para a natureza é importante a biodiversidade, maior riqueza biológica, maior quantidade de seres vivos diversificado em determinadas regiões, né? Então isso que a gente vai estar estudando um pouco, tá? Então vamos lá, evolução de populações, né? A teoria de Darwin mostra-nos a existência de variações entre os indivíduos que compõem uma espécie. Essa variação são hereditárias, mas Darwin, em sua época, não foi capaz de explicar a origem dessas variações, né? Tem muito a ver com a questão genética, coisa que nós já estamos estudando, né? Desde a primeira lei de Mendel, né? Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, a gente vai estudando, entendendo essas características de dominante recessivo, né? As características genéticas expresse no gene de cada ser vivo, né, que favorece sim ao desenvolvimento de característica próprio para sua adaptação em determinadas realidades que aquele ser vivo se encontra, tá? E aí a gente vem, ó, com o desenvolvimento da genética, a partir de 1900, a partir daí a gente já tem um estudo mais aprofundado da genética, não como hoje, mas já tinha um estudo. O mecanismo biológico do processo evolutivo pode ser então estabelecido, né? O termo população, né, então é importante entender isso, significa um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, uma população de rinoceronte que está em extinção, uma população de mamíferos, como no caso a baleia, uma população de pássaros, uma população de tucanos, uma população de. Tanto é que quando eles falam em extinção, eles falam uma população de araras está ameaçada de extinção, porque a gente sabe que está diminuindo o seu tamanho. Então, população são vários indivíduos da mesma espécie com as mesmas características vivendo em uma determinada região. Isso é uma população, tá? Então isso aí significa conjuntos de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma região. Quando falamos em variação, existe numa espécie é, é,
quando a gente pensa na questão da variabilidade genética, né, para finalizar essa parte, a gente está entendendo a questão do genótipo, né, do genótipo dentro do DNA, né. Para isso, o ambiente favorece condições para que ocorra uma mutação gênica, né, dentro do DNA, para que ocorra uma especificação biológica, morfológica, fisiológica ou comportamental em determinadas situações dos seres vivos, tá? Então vamos lá, que é continuando aqui dessas definições, né? A evolução de uma espécie significa então mudanças na variabilidade genética de uma população. Então a seleção natural age sobre o indivíduo com genótipos diferentes, né? Preservando os adaptados às condições ambientais e eliminando os não adaptados. Como que a gente pode ter exemplos para entender essa questão da evolução daqueles que dentro do seu genótipo, dentro das suas características de DNA, ocorreu uma especificação na molécula de DNA para que ele desenvolvesse algum órgão específico, algum comportamento específico, para que ele ali naquele determinado momento sofresse um processo evolutivo e se adaptasse ao meio que ele está. Podemos usar como exemplo, para vocês entender um pouco, a questão das girafas. Né? Nem todas as girafas nasceram com o pescoço grande, mas sim por algum momento biológico, Darwin fala isso, Lamarck também fala isso, é que Darwin tem uma precisão, uma riqueza melhor para explicar esta situação, né? Então, neste caso, o que que acontece? Acontece que as girafas tinham todos os pescoços do mesmo tamanho, né? E por algum momento de estiagem, de mudanças climáticas daquela região, daquele tempo, daquela época geológica, as plantas mais baixas, ou seja, as mais rasteiras, elas foram perdendo suas folhagens, foram ressecando e ficou mais as árvores, arbustos maiores ou árvores, né, um pouco maior, de 5 metros, 6 metros, 4 metros, fazendo com que as girafas sofressem uma especiação para buscar as folhas lá em cima, porque elas não iam se tornar evolutivamente um carnívoro, elas são herbívoras. Então elas evoluíram para buscar as folhas das copas das árvores ou da copa dos arbustos, né? E aí foram sofrendo uma especificação, seu genoma foi alterado de acordo com a pressão do meio ambiente, fez com que ocorresse uma mudança genética e algumas dessas espécies começaram a sofrer uma mutação. Nem todos conseguiram ter êxito, né? Então, o que aconteceu? Foi mágica? Não, não foi assim, poxa, tô vendo as folhas lá em cima, meu pescocinho é pequeno, como eu faço? Deixa eu foi aumentando, não. Isso é uma geração. E uma geração futura. Então, o que que acontece? Depois do acasalamento, os animais ali já estão sofrendo com a pressão do meio por falta de alimento e a alternativa são os alimentos mais altos das copas das árvores. E aí as girafas que iam nascendo com o pescoço maior, né? Essas que iam nascendo com o pescoço maior tinha mais êxito sobre as que tinham pescoço menor, que ao se acasalar na fase adulta, cruzavam-se e geravam mais descendentes com o pescoço maior, porque viabilidade genética do pescoço menor era interessante. Até todas essas com pescoço pequeno, que pareciam cavalos, do tamanho de cavalo, foram entrando em extinção até ser extinguida totalmente. Esse é um processo de especificação, ou seja, origina-se uma espécie e a outra some. Mas na natureza às vezes não acontece isso de sumir, apenas uma espécie origina outra e ela continua, né, naquela região, mas por algum motivo ela conseguiu originar uma nova espécie, mas sem entrar em extinção a espécie que propôs que ela surgisse, tá? Então é bem interessante a gente ver isso daí em alguns estudos que a gente vai estar fazendo agora, tá? Então vamos lá, vamos ver algumas características, né? Vários modos de conceituar espécie. Vamos lá. Primeiro vamos entender um pouco essas questões, né? Algumas questões que faz esse processo bem interessante, né? Então, conceito biológico, né? Grupos de populações cujos membros possuem potencial para se cruzarem em condições naturais e produzirem descendente fértil, né? O isolamento reprodutivo pode, por diversos motivos, o impede o fluxo gênico entre espécies diferentes. Então, conceito biológico é um grupo de populações cujos membros possuem potencial para se cruzarem. Isso é interessante porque não dá para a gente colocar, por exemplo, pode acontecer na natureza, mas é difícil, mas acontece.
o cruzamento em algumas espécies muito próximas, né? Se você pegar, por exemplo, um leão e um tigre e colocar eles para cruzarem, uma leão e um tigre, pode ser que ocorra, mas há um conceito biológico do DNA, da genética, que impede, apesar deles pertencerem quase ao mesmo grupo, as principais características, família, ordem, né? Mas a espécie é diferente e a genética não possibilita que eles cruzem e principalmente se cruzarem, não deixar descendente fértil. Pode ser que nasça, já aconteceu de nascer cruzamento de animais de espécies diferentes, mas a gente chama de animais híbridos e esses animais híbridos são estéreo, né? Ou seja, eles não conseguem deixar descendente fértil. Então, se um leão cruza com um tigre, por exemplo, e nasce um filhote, se esse filhote, né, que tem metade das características do tigre, metade das características do leão, ele crescer e conseguir fecundar e cruzar e deixar descendente fértil, aí sim eu posso falar que surgiu uma nova espécie. Vamos batizar, vamos dar um nome científico. Mas se ela cruzar e não deixar descendente fértil, não acontece dela surgir uma nova espécie. É assim. Conceito morfológico. Qual que é o conceito morfológico? Baseia-se principalmente em traços físicos, como forma, tamanho, aparência. Pode ser aplicado em muitos organismos, inclusive fósseis, pois não requer informações sobre possíveis cruzamentos, né? Então, conceitos morfológicos é quando você compara espécies muito próximas ou muito distantes para trazer as características que deixa eles próximos ou deixa eles distantes. Muito comum nos fósseis, quando você pega um fóssil, né? Sei lá, você pega um fóssil de uma preguiça gigante, né? Vamos pensar, uma preguiça que pesava mais de 1 tonelada, media mais de 3 metros, e você compara morfologicamente com uma preguiça atual, aquela pequenininha, bonitinha, né? Que fica subindo naquelas palmeiras, naquelas árvores, um animal totalmente letárgico, lento, né? Com metabolismo baixo, né? Então, mas você faz a comparação, lógico, você vê as estruturas ósseas de tamanho, pele é muito diferente, mas são espécies muito próximas, né? Esse é um conceito. Conceito ecológico, identifica as espécies em termos de seus nichos, focando unicamente adaptações particulares relacionadas à comunidade biológica. Por exemplo, dois peixes bem semelhantes na aparência, pode ser diferenciado pelo alimento que come ou pela profundidade em que vive. Muito interessante, porque na natureza é engraçado que você pega dois animais praticamente características morfológicas, biológicas, cor, tamanho próximo ou idêntico ou igual, mas não podemos classificar como a mesma espécie. Olha que interessante, porque de repente um come frutas ou sementes que caem na água e o outro se alimenta de insetos, né? Ou um vive numa região mais próximo da superfície e o outro vive mais no fundo, mas são próximos, têm características. Então é o conceito ecológico. Qual é o nicho daquele animal? Por exemplo, a gente tem o mico-leão dourado, o mico-leão preto, tudo bem, as características da cor já diferencia eles, mas os habitats muitas vezes são diferentes, o alimento é diferente, né? Então é uma ideia de conceitos ecológicos. E conceito filogenético? Esse conceito filogenético é o menor grupo de indivíduos que compartilha um ancestral comum. Cada espécie tem uma história filogenética que pode ser traçada, comparada à sua morfologia, sua sequência de DNA, etc. Então, quando a gente fala em conceitos filogenéticos, nós estamos falando principalmente das características envolvendo o DNA, o estudo do DNA. A gente pega lá aquela linha, né, evolutiva, filogenética de entender, mas a gente se baseia principalmente pelas características do DNA. É a mesma coisa de eu pegar o DNA dos seres humanos e comparar com o DNA do rato. Lógico, tem muita coisa próxima, mas algumas coisas do DNA que separa. Por isso que nosso corpo é totalmente humanoide e o corpo de um rato, né, característico de roedor e, né, e a gente chama de quadrúpede, né, que são 4 patas, características morfológicas totalmente diferentes. Tem a ver com as bases nitrogenadas que a gente já estudou, com o DNA, a posição de cada molécula, de cada aminoácido, e aí a gente tem essas características, tá bom? Vamos continuar, tá, galera? Agora a gente vai estar falando um pouco sobre os fatores evolutivos que agem nas populações. Então a gente tem vários fatores que faz com que haja esse processo evolutivo, né? Então, por exemplo, indivíduos que compõem uma população podem ser
intercruzar de tal modo que dentro da população há um fluxo de genes de uma geração a outra. Ou seja, quando os componentes das populações reproduzem-se, transferem para a geração seguinte o seu patrimônio genético, ao conjunto de genes de uma população denominado pongênico, né? Se nas populações do seu pongênico se alterar, significa que não estão evoluindo. Isso significa equilíbrio gênico, né? Então, dentro de uma população, há a característica da copulação, do traço genético passado para as gerações próximas, as próximas gerações, né? Que pode determinar a especiação de uma nova espécie, ou não, ou continuar a mesma característica e origem, tá? Vamos ver algumas ideias desse processo que nós estamos vendo, que os fatores evolutivos que agem na população. Primeiro, vamos falar da seleção natural, que já foi falada na aula quando a gente estudou sobre Darwin e Lamarck. Darwin, que criou a teoria da seleção natural, onde o meio seleciona os mais adaptados, né? Então, a seleção natural age sobre a variação de pol-gênico, né, de uma população, mantendo os genes adaptados às condições ambientais e eliminando os não adaptados. Ou seja, o meio ambiente, resumindo, força com que animais evoluam para que eles não entrem em extinção, que é o caso da girafa, lembra? Ela não teve que evoluir para ter um pescoço longo para poder alcançar a copa das árvores. Se ela continuasse com o pescocinho próximo do tamanho de um cavalo, todas as girafas entrariam em extinção. E hoje a gente não teria a girafa que nós conhecemos em torno de 4 metros de altura, até mais, né? 5 metros, as espécies que a gente conhece. Então a gente tem toda essa problematização sobre esse processo, né? Então a seleção natural ela vem e força os seres vivos a se adaptar. Por exemplo, tem uma história que as primeiras serpentes, né, não eram serpentes, eram lagartos com corpo mais afinado. Todas elas tinham membros, né? 4 pares, né? 2 pares de membro, 4 patas, né? Mas no processo evolutivo, antes, ainda na época dos dinossauros, né, dos grandes animais que habitavam a Terra, eles tinham que buscar alimentos mais profundos. E os roedores e pequenos lagartos, eles viviam em tocas, em buracos. O que acontece? Eles já tinham um corpo mais afinado, né? Só que eles tinham membros. Eles tentavam entrar nessas tocas e começavam a bater a parte dos membros posteriores, né? E bater os membros da frente, os membros de trás, eles acabavam machucados, né? E aí, quando eles foram tendo relações com os das mesmas espécies, foram gerando, por exemplo, seres lagartos com braços mais curtos ou nem funcionava. E aí eles foram desenvolvendo um corpo mais alongado, alongando mais o corpo, afinando mais o corpo, até surgir evolutivamente a cobra, que teve êxito no processo evolutivo da seleção natural, podendo ter característica do quê? De poder entrar em qualquer toca, de poder rastejar por buracos, por debaixo de raízes fundas e prolongadas, até encontrar o seu alimento, que eram roedores e pequenos répteis que ele se alimentava. E aí surge. Tanto se a gente pegar um fóssil de uma cobra, né? Vocês vão ver que tem 2 pontinhas de ossos na frente e 2 perto do final como se fosse a cauda, o final da cobra. Isso significa que é o vestígio biológico de que um dia ela teve membro. Quase todas as serpentes têm essa cauterização de ossos, né? Na parte da frente, perto da cabeça, um pouco para baixo da cabeça, e antes do final da cauda, da ponta do final da cobra. Então mostra essa característica, tá? Então a seleção natural é isso, é o meio que força o ser vivo a sofrer uma evolução para que ele não desapareça, por vários motivos. Mudanças climáticas, falta de alimentação, competição, né? Grandes desastres naturais como terremoto, grandes incêndios, inundações, né? Então tudo isso favorece que esses animais precisam se adaptar para não desaparecer. Alguns apenas migram de uma região para outra, né? E aí nessa região ele migrou, ele se encontrou num lugar onde ele é obrigado a evoluir. E aquela espécie que ainda era dele já não é mais, que ele agora mudou. Muda por pouca coisa. Às vezes só porque ele comia fruta e agora ele é obrigado a comer semente. Aí muda. Pode mudar a cor de pele, pode mudar a cavidade bucal, pode ser bico, pode ser dente. O sistema digestório muda, tá bom? Então a gente tá vendo. Entender um pouco sobre seleção natural. Vamos continuar. E aí vamos ver agora alguns exemplos, tá?
Ó, a explicação para esse fato é que antes da industrialização da Inglaterra, a forma cinza era comum porque os troncos das árvores cobertas de líquen cinza ofereciam um bom abrigo confundindo as mariposas com o tronco, né? Fazendo despercebidas de seus inimigos naturais, corujas e outros animais. Após a industrialização, a ferrugem, né, que é do pó que sai da chaminé, e outros poluentes das fábricas tornaram as árvores enegrecidas, alternando o ambiente. Nas novas condições, a forma cinza passou a ser não adaptativa e a forma preta, por se confundir melhor com o fundo negro, passou a ser adaptativa. O que significa? Que nesse processo biológico de evolução são as mesmas características, ambos voam, ambos se alimentam da mesma forma e vivem em lugares próximos, mas a mariposa aqui branca, ela vivia em florestas que tinha em os troncos das árvores mais branco devido à ferrugem, o pó, né, das grandes indústrias que caíam, pó de cinza e tal, e deixava um pouco mais embranquecido aqueles troncos. E com o passar do tempo, com a modernização um pouco, essas árvores voltaram a ter uma coloração natural e ela continuou com as mesmas características da cor branca. Isso favoreceu o quê? Favorece aos predadores, porque o predador está lá voando, pousado em um tronco de árvore, e vê aquele animal parado da cor diferente. Então ele fala, opa, não é uma árvore, não faz parte da árvore, deve ser um inseto, eu vou pegar e pega. Diferente da preta, porque se ela está num lugar onde é mais escuro, onde tem muito árvores com umas cores mais escuras, ela vai ser camuflada, dificultando ela ser predada e ela pode sobreviver e ser descendente fértil. Então a chance da espécie branca sumir é muito maior do que a espécie preta. Isso ocorre naturalmente todos os dias da natureza. Outra ideia, né, da especiação é a migração, né? No caso da migração, as populações não sendo isoladas permite que saiam entre alguns ou seus elementos. Se numa população saírem ou entrarem preferencialmente indivíduos portadores de um genótipo, ocorrerá a modificação do seu polo genético. Então, migração é isso, você tem um grupo com uma genética diferente que vai para outro local e chega lá, ele cruza com indivíduos próximos deles e aí podendo originar novas espécies, né? Então, a variação genética. Então, você por exemplo, tem um grupo de macacos, 10 macacos, vamos pensar, 100 macacos, e eles copulam entre eles, então a, a variabilidade genética é muito baixa, por quê? Porque são todos parentes praticamente, né? Filhos, pais, né? Vamos pensar assim, sobrinhos, tios, seria uma coisa meio ridícula de se pensar, mas seria isso, né? Uma orgia familiar, vamos pensar assim. E já é diferente quando você pega um processo, né? Você pega um processo já totalmente diferente, quando você pega animais que vêm de outras regiões da mesma espécie, só que ele traz uma genética não parecida com a dos familiares daquela região. Então há uma probabilidade de uma especificação genética, né? Uma especiação genética devido a ele trazer gene que não faz parte daquele grupo que ali existia, tá bom? Vocês conseguiram ver os desenhos aqui, né? Eu acabei não falando, mas dá pra ver, né? A borboleta, a mariposa branca em cima e a mariposa mais próxima aqui, ó, lá pra baixo, né? É a cinza. E do lado você tem a mariposa preta, tá vendo? Bem destacada. E embaixo, um desenho quase borrado, mas dá para ver o formato das asas, da mariposa camuflada. Então, se eu pensar do lado biológico, lógico que é as que estão mais próximas das cores dos troncos das árvores e do ambiente, as que vão sobreviver. Que eu tinha falado errado, né? Eu tinha falado que a branca que tinha, mas eu não tinha mostrado. Então, você tem a cinza bem para baixo da branca, tá vendo? Dá para ver as asas. E uma da cor, né? Que tem umas pintinhas branca e amarela e verde, que tem a característica dessa árvore, pode ser rochas, né? Não sei qual é o local que eles se encontram, mas são árvores, né? São troncos de árvores de uma determinada região que aqui não fala, tá bom? Então falamos da migração, né? A importância de trazer material genético que não pertence àquele grupo, não que não pertence, mas não tem nada a ver com os familiares daquela região, daquele grupo. As mutações, né? O que são mutações?
Mutações são alterações estáveis do genótipo, ou seja, do DNA, né? Resultante de erros ou modificações na replicação do DNA, ou seja, às vezes ocorre um erro que pode trazer benefício para aquele novo indivíduo ou malefício, que pode até acelerar a sua extinção, né? Então, nem sempre todas as mutações ela tem êxito, ela traz forma, como eu posso falar, de sucesso. Muitas, né, trouxeram situações que não favoreceu aquela espécie. Aquela espécie já estava quase condenada por vários motivos, como eu falei, ecológico, mas a mutação não trouxe benefício. E a maioria traz, fazendo surgir novas espécies, tá? Então a gente tem essa característica das mutações. Vamos ver agora algumas coisas importantes também em relação à especiação dos animais, dos seres vivos. Uma delas são as barreiras que separam as espécies, né? A gente tem as barreiras reprodutivas, mantém as espécies separadas. Há vários tipos de barreira que resultam num isolamento reprodutivo. São características biológicas próprias de um organismo que impede de alguma forma o seu cruzamento. Aquilo que eu falei, o leão e a zebra. Eles são espécies diferentes, pertencem quase ao mesmo grupo lá, carnívoros, né? Os felinos, mas tem características muito distintas que na hora do cruzamento não tem o êxito de sucesso sexual de deixar descendentes férteis. Não. Então vamos lá, a letra A a gente fala das barreiras pré-zigóticas. As barreiras pré-zigóticas impedem o acasalamento ou a fertilização entre espécies. Então, a barreira pré-zigótica impede. Os animais podem estar até juntos, mas alguma forma biológica do seu corpo, fisiologicamente, impede que ocorra fertilização. Eles podem até cruzar, mas não há, tá? Espécies vivem em diferentes ambientes dentro da mesma região, raramente se encontram, isolamento territorial. A procriação ocorre em diferentes épocas, assim como os indivíduos amadurecem sexualmente em épocas diferentes, isolamento temporal também, né? Então, existe tempos em tempos de maturação sexual daquele grupo de espécies. E aí a gente tem também aqui, muito interessante, mais alguns, né? A diferenciação, né? Rituais de acasalamento, isolamento comportamental também é outro exemplo, né? Algumas aves, né, tem um comportamento na hora do acasalamento, como danças, como construção de casas, né, como decoração daquele ambiente, como trazer vocalização, tudo isso favorece essa questão. Estrutura físicas diferentes previnem o acasalamento, que é o isolamento mecânico. Estrutura física é um membro copulador. Muitas vezes ocorre sim devido ao feromônio muito próximo, pode ser ocorrer que eles queiram acasalar. Mas o órgão, por exemplo, genital, não se adapta ao órgão genital do outro, então não ocorre o cruzamento. Gametas masculino e feminino não conseguem se fundir para isso. Aí também tem essa questão dos gametas, tanto masculino, espermatozoide e óvulo, né, que é feminino, eles não conseguem entrar, se fundir e tornar um embrião, tá? Quando ocorre isso, pode surgir uma quimera, que é uma quimera, a gente vê muito nos desenhos e filmes de mitologia grega, aqueles bichos que tem, por exemplo, o touro com cabeça de leão, tem o minotauro, que é uma quimera, né? Então tem vários animais aí que misturam e tem umas características muito complexas, né? Tipo um corpo de um bezerro e a cabeça de um leão, por exemplo. É estranho, né? Mas não acontece, não. Isso é difícil. Mas acontece umas quimeras na natureza, tá? Que depois é eliminada, que ela não tem êxito, tá? Então a barreira pós-zigótica, essas barreiras agem após os zigotos híbridos terem se formado, né? Então eles se formaram, né? E aí eles não conseguem ter o acasalamento. Prejuízo no desenvolvimento e na sobrevivência dos híbridos, né? Então híbridos é aqueles que eu falei que tem a mistura das características de espécies diferentes. Os híbridos produzem gametas inviáveis, ou seja, eles produzem gametas, mas os gametas não vingam, não conseguem reproduzir, não conseguem entrar na questão da reprodução e deixar descendentes férteis, tá? E os híbridos produzem descendentes frágeis ou estéreis, né? Ou seja, os híbridos ou eles fazem espermatozoide ou óvulo muito fraco ou são estéreis, ou seja, não produzem espermatozoide nem óvulo. Vamos lá, especiação e formação de novas espécies, né? Especiação e formação de novas espécies.
Uma espécie pode apresentar várias populações, populações habitando uma região diferente. As condições ambientais essas regiões podem variar, o que ocasiona a seleção natural diferente e traz como consequências polo gênico também diferente. Os fatores evolutivos atuando sobre o polo gênico de uma população podem modificá-lo a ponto de originar uma outra população pertencente a uma nova espécie, tá? Vamos ver algumas aqui, exemplo aqui. Especiação filética ou evolução vertical, né? A especiação filética ocorre quando mudanças ambientais acontecem por um longo tempo em uma certa região. Então, essa seleção natural, em função disso, vai agir em um grande número de características hereditárias de uma certa espécie, que pode ocorrer, por exemplo, na era do gelo, né? Que é a era onde ou fica por 1, 2 anos todo aquele ambiente totalmente modificado. Imagina um ambiente que era rico em biologia, falando, biovida, plantas, frutas, semente, animais, roedores, mamíferos, aves, e de repente todo aquele ambiente por uma temperatura muito extrema, muito baixa, diminui e muda todo aquele ambiente. Então você tem ali uma especiação filética, né, que é uma evolução vertical, forçando esse processo de evolução, né? Nós temos também a especiação divergente, né? É um mecanismo de especiação que resulta no aumento do número de espécies. O ponto central desse tipo de especiação é isolamento genético reprodutivo. Então, nesse caso, eles ficam muito separados e aí ocorre isolamento genético e reprodutivo. E essas espécies não se reconhecem mais depois quando voltarem ao encontro, né? E aí, por exemplo, aqui a gente também tem aqui, ó, especiação alopátrica, né? Diferentes, né? Quando a gente fala, esse tipo de especiação ocorre quando o fluxo de genes é bloqueado por uma barreira geográfica. Por exemplo, uma população, você tem um grupo de macacos e teve um terremoto ou um rio surgiu no meio dividindo esses dois grupos. Eles ficaram muito tempo separados. Então, quando eles, depois de vários anos, né, a gente falou muitos anos, dezenas, centenas, eles têm a possibilidade de voltarem a conviver, já tem uma separação genética reprodutiva e eles não conseguem mais ter a casa lá, tudo bem? Então aqui a gente tem um exemplo, né? A população A, aí tem uma barreira, pode ser um rio, pode ser uma montanha, população B e população C. Especiação B e espécie C. Então, isolamento é produtivo. Então, a população A se tornou população B e população C, porque dividiu. Não existe mais. Existe a A, mas ocorreu que, por um motivo, separou. Então, não tem mais a A, agora vai ter a B e a C. E eles vão ter características específicas e não vão poder mais, no caso, se reproduzir, porque surgiu uma nova espécie. O exemplo, podia ser aqui um mico-leão, aí virou mico-leão B, população B, mico-leão preto, e população C, mico-leão da cara dourada. E aí eles não conseguem mais ter o acasalamento entre si. Especiação simpátrica. Nesse tipo de especiação, as novas espécies se formam em meio à população parental. Isso devido a algum processo de isolamento reprodutivo que evoluiu sem um isolamento geográfico, né? Esse processo pode ocorrer em uma simples geração, devido, por exemplo, a uma manutenção, né? Então, nesse caso, né, é muito comum as espécies de forma meio a população parental, no grupo lá dos mesmos indivíduos, ocorrer uma especiação simpátrica, né? Mutações, né, que já tem a ver muito com a evolução, são o caso de muitas espécies de plantas que se originam a partir de acidentes, né, durante a divisão celular. Lembra que eu falei que muitas vezes as mutações elas podem ser benéficas ou maléficas para aquele animal ou para aquela planta, podendo trazer benefício ou malefício para aquele novo indivíduo, tudo bem? Tem a ver com a genética, tudo tem a ver com a divisão celular, ou seja, a mitose, né? E aí a gente tem aqui outros exemplos aqui, tá? Exemplo de poliploide em plantas, aí tem a ver com o número de cromossomos, vocês podem ver que aumenta, fazendo com que nesse caso ocorra uma especiação muito mais evolutiva para determinados grupos de seres, no caso que eles estão falando de plantas, tá bom? Ó, né? Diferenças ambientais, essa especiação simpátrica em animais é mais provável de ocorrer do que plantas. Um exemplo pode encontrar de pequenos peixes no Lago Vitória da África, tendo como fator diferenças, né,
ambientais, né? Várias espécies podem ser originadas a partir de uma espécie ancestral devido a adaptações para exploração de diferentes fontes de alimento. Aquilo que eu falei, tem característica próxima, mas são diferenciadas por o tipo de alimento que eles comem, ou porque vive mais na superfície, ou porque um grupo de peixe vive mais nas profundezas, né? Aqui são alguns exemplos, né, das características, né? Tem a ver com a característica, então a gente vê lá a forma da boca, né, e da cabeça, né? Então a gente vê lá a forma da boca e a forma da cabeça. Eles vão se modificando de acordo com o ambiente que ele vive, a pressão da água, o tipo de alimento, né? Isso vai formando o corpo desses animais. Seleção sexual, né? Nesse caso, vários exemplos de espécies, né? Simpátrica pode ser citada em animais utilizando fator de seleção sexual. Em peixes do gênero Pundumalha, especiação pode ter sido orientada por seleção sexual. Então, a seleção sexual eles vão selecionando os mais fortes atrativamente. Isso vai tornando aquele grupo diferenciação das características gênicas e possibilitando a especiação daquele indivíduo, né? E é isso aí, meus queridos. Tudo bem? Então ficou isso. Depois vocês dão uma olhada aí, dão uma lida. Qualquer dúvida, vocês podem chamar o professor Wagner na área, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, galera.